Shalom, amados, eu sou a pastora Cristiane Braga, eu tenho uma palavra de esperança para o nosso coração, uma palavra revelada. E hoje nós estamos na segunda parte da ministração que eu trouxe na quarta-feira, hoje sexta-feira, que tem como tema desatai-o e deixai-o ir. Falando de uma passagem muito preciosa do livro de João, capítulo 11, onde Jesus ressuscita Lázaro. Se você quer entender a continuidade dessa palavra, procure essa ministração na quarta-feira aqui no meu Facebook. Procure a primeira parte para você poder entender. Então, estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus chega até Betânia, Lázaro está sepultado há 4 dias e aí o Senhor começa a fazer a sua grande obra e o seu grande mover. Ele diz, retire a pedra. E aí Marta fala, Senhor, 4 dias, está cheirando mal. E Jesus fala, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então Jesus pede para que as pessoas façam isso, eles obedecem. E Jesus ora, agradece a Deus que sempre o ouve e ele dá ordem para Lázaro. Lázaro, sai para fora. E Lázaro está todo enfaixado e com lenço na cabeça, seus braços, né, suas mãos e os pés amarrados, que era costume daquela época. Bom, nós falamos na quarta-feira, eu comentei com você sobre o que significa esse lenço na cabeça. Então é importante que você assista a primeira parte. E hoje eu vou falar sobre as mãos amarradas e os pés amarrados. Veja, Deus, Ele dá ordem para que eu e você possamos fazer a nossa parte. Jesus não removeu a pedra, nem anjos removeram a pedra. Jesus deu a ordem para que as pessoas removessem a pedra. O próprio Lázaro, ele não tirou o véu da sua cabeça, o lenço da sua cabeça, nem se desamarrou, porque não tinha como. Mas Jesus dá a ordem para que as pessoas façam isso. Desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, para que as pessoas o libertasse ali. Jesus faz o papel de ressuscitador, ele que ressuscita, ele que dá ordem para que a vida retorne em Lázaro. Na nossa vida não é diferente, ou na vida daqueles que estão ao nosso redor não é diferente. Eu tenho a minha parte a ser feita, as pessoas, você tem a sua parte a ser executada, a ser cumprida. Mas a parte de Deus, ela já está pronta, ela já está garantida. Jesus é o autor da vida, ele deu a vida a Lázaro, ele devolveu a vida a Lázaro. Então, o poder de Deus é manifestar a sua glória. Se creres, verás a glória de Deus, disse Jesus a Marta. E essa palavra é para nós no dia de hoje. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, a nossa parte é remover a pedra, desatar e deixar ir. Então, a nossa parte somos nós que fazemos. Não vai descer anjo do céu para fazer, não vai alguém vir fazer no meu lugar, não, Jesus não vai descer para fazer. Não, sou eu que preciso fazer. Então, tirando o véu, nós recebemos o quê? O entendimento, a visão. Entendimento de reino é visão de reino. E ao momento que precisamos observar que há situações que nos amarram, há situações que nos prendem. Então nós observamos dentro das Escrituras, aqui no livro de João, capítulo 11, este milagre que Deus fez, que Jesus fez, trazendo Lázaro de volta. Mas há lições poderosas nessas partes importantes. Então nós precisamos observar que o reino de Deus precisa ser conhecido através das Escrituras. Nós estamos num tempo em que a verdade de Cristo está disponível a todos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos,
A verdade do Evangelho está simplesmente ali, disponível, aqui, disponível. Então há necessidade de buscar o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, da verdade de Deus para nós. É essencial para a nossa sobrevivência. A sobrevivência aqui na terra, daquilo que nós podemos viver, com as bênçãos de Deus, com as vitórias, conquistas, livramentos e tudo que Deus pode trazer para nós aqui, mas também a nossa sobrevivência eterna. Aonde estaremos na eternidade? Aonde? Então o Senhor, Ele mostra dentro das Escrituras algo precioso. Mãos amarradas significa, quando Jesus fala assim, desatai e deixai-o ir. Então desatar a mão, as mãos amarradas, significa liberar o propósito sobre a vida da pessoa. Então quando eu desato alguém, quando eu ensino qual é a verdade de Deus, o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, para a minha vida, eu aprendo para a minha vida, eu tenho as minhas mãos desatadas. Então quando eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho a minha vida desatada e eu posso então andar segundo o propósito de Deus. Quando eu faço aquilo que Jesus diz, desatar e deixar eu ir, quando eu desato, quando eu ministro o propósito, quando eu ensino o propósito da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, para a vida de alguém, eu estou o quê? Liberando o seu propósito, desatando a sua vida, desamarrando a sua vida, para que você cumpra o propósito de Deus, para que você viva o propósito de Deus, para que você desfrute do propósito de Deus para a sua vida. Em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Este é um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Quando eu não conheço o propósito de Deus, eu estou atada, eu estou presa e não avanço, não progrido, não conquisto, não posso trabalhar, nas mãos aqui, não posso trabalhar, não posso conquistar, não posso desfrutar do que Deus tem, porque está amarrado, o meu propósito está amarrado. Você nasceu com um propósito, e há um propósito comum para todos, e o propósito comum para todos está aqui. Jesus deixa para nós as Escrituras, e aqui o próprio Pai, Deus Todo-Poderoso falando, porque sou eu que conheço os planos são propósitos, que tenho para vocês. Ele conhece, porque foi Ele que traçou, foi Ele que projetou. Planos são propósitos, projetos. A vontade de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, que eu preciso conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Propósito de Deus é a mesma coisa, a vontade, o propósito. O que Deus tem para você? Por que você existe? Você já parou para perguntar isso? Por que você existe? Por que você está aqui na terra? Por quê? Então, esse é o propósito. Buscar este propósito, buscar saber o porquê. Então, quando nós entendemos o porquê, o Senhor está desatando, o Senhor está tirando. Agora, quem é que tem que liberar? Quem é que tem que ensinar para que essas amarras, essas cordas, essas correntes, essas algemas, seja qual for o nome que a gente possa dar, o que nos prende? Quem tem que ensinar somos nós. Quem tem que buscar somos nós, de acordo com as Escrituras. E quem é que dá o poder da vida? É o Senhor.
é o Senhor Jesus. E Romanos 8:28 nos ensina que nós devemos viver segundo o propósito de Deus. Vamos ver? Vamos procurar na Bíblia? Vamos lá. Vamos procurar alguns versículos. Eu gosto bastante de citar versículos, de citar algumas passagens, para a gente ver que aquilo que está sendo falado, nós encontramos nas Escrituras, né? Nós encontramos base bíblica, né? Para que a palavra de Deus seja ministrada a nós. Então, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu, antes ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Depois vamos falar sobre esse segundo versículo aqui. Então, nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Então, temos um chamado de acordo com o seu propósito. Então, há um propósito de Deus na minha vida. Há um propósito de Deus na sua vida. E quando a nossa vida não anda, não caminha, não evolui, eu não consigo alcançar, eu não consigo ir além, né? Existe aquela expressão, eu fico só patinando, não saio do lugar, dou 2 passos para frente, 10 para trás. É sinal que algo está me prendendo. É sinal que eu ainda não conhecia a essência, a plenitude do propósito de Deus para aquilo que Ele me chamou. Então, Deus te chamou para quê? Você existe por quê? Qual é o propósito que Deus determinou para a tua vida? Então, o propósito comum, primeiro propósito comum, Deus quer nos fazer filhos. Quem não entende o poder de ser feito filho de Deus, está preso. Ah, mas Deus é pai de todo mundo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus dá o poder de sermos feitos filhos de Deus se cremos em Jesus Cristo, se entregamos a nossa vida em Jesus Cristo. Em 1 João 12 fala isso. Mas todos quanto o receberam o quê? Jesus. Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, eu me torno o quê? Filha de Deus, se eu creio em Jesus, se eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, esse é o primeiro ponto do propósito de Deus. Então, já começa o quê? Desatar minha vida. Aquilo que estava me prendendo, aquela escravidão, aquela mentira, aquele engano, aquele mal que estava prendendo a minha vida, simplesmente ele começa a ser arrebentado. Então, quando eu tenho esse entendimento de que eu posso me tornar filha de Deus através do crer em Jesus, do confessar Jesus como Senhor absoluto, pedir para Jesus escrever meu nome lá no livro da vida. Então, toda a escravidão que me prende, ela é arrebentada, ela é arrancada, ela é destruída. Então, o Senhor quer tirar a escravidão. Ali Lázaro estava o quê? Preso, lenço na cabeça, os braços, as mãos presas, os pés presos, porque ele estava o quê? Morto. Olha que forte isso. Ele estava morto. Jesus o chama. Mesmo assim, ele continua preso nessas 3 partes, o seu entendimento e o seu propósito. Vai ligando todas as coisas. O seu entendimento e o seu propósito. Assiste a primeira parte para você entender a parte do entendimento, por favor, dessa ministração. Então ele estava preso na sua mente e seu propósito, estava morto. Muitas vezes olhamos para as pessoas e elas estão mortas-vivas. Estão mortas-vivas. E Jesus está dizendo, vem para fora. Eu te dou o poder de vida. Eu te dou o poder de vida eterna.
Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. É isso tudo que Jesus fez por nós. Então ele tem o poder de falar, sai para fora. E eu te dou vida, eu te ressuscito, eu te vivifico, eu te dou essa graça. Então, muitas vezes nós estamos assim, ó, com a cabeça coberta, as mãos amarradas, os pés amarrados, estamos como mortos-vivos, sem ter entendimento do que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus tem esse poder. Então eu preciso saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Ele tem poder de vida. Ele tem poder para me fazer filha, te fazer filho de Deus. E é isso que ele tem preparado para nós. Vamos um pouquinho mais da palavra de Deus? Vamos lá. 1 Pedro, vamos lá para o final da Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Acompanhe comigo. Talvez a Bíblia assim, livro, a Bíblia online. É importante ler a Bíblia, ler aquilo que Deus determinou para nós, aquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras. E lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos encontrar o livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor, Ele revela a nós o seu propósito de sermos filhos, de sermos uma geração eleita, de sermos o sacerdócio real, sacerdote e rei ao mesmo tempo ali, segundo aquilo que Ele nos chama. Ele nos chamou como um povo particular, uma propriedade particular, um povo adquirido. Adquirido com o quê? Com o preço da morte de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, eu tenho um propósito. O propósito que Deus tem para a minha vida é me dar um plano de paz, uma esperança, um futuro. Porque Ele quer me dar o poder da salvação, de me tornar filha de Deus, porque Ele me chama como uma geração eleita, como um povo escolhido. Eu faço parte disso. Então, para mim e para você, é a mesma coisa. É um propósito comum. É um propósito comum para todos. Vamos lá para o Salmo 138, versículo 8. Vamos lá. Eu anotei aqui, só para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele tem planos para cada um de nós. Projetos, propósitos. Então, quando eu entendo isso, tudo é desatado. E quando eu falo isso para você, você também automaticamente está sendo desatado. Quando alguém fala para mim, eu estou sendo desatado. Eu estou tendo a libertação para viver o que Deus determinou para mim. O inimigo da nossa alma, ele quer nos prender o tempo todo. E o único que não quer que você descubra o propósito de Deus para a tua vida é o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Então, quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus, quando a gente entende o poder e o amor de Deus para conosco, para com a humanidade, e que Ele me inclui nesse propósito, Ele me inclui nesse plano, Ele inclui você nesse plano, nesse propósito. Então, aquilo que nos prende, aquilo que impede a gente de alcançar, de desfrutar, de conquistar do que Deus determinou para nós, é arrebentado. Somos livres. Saímos do estado de escravidão e entramos para um estado de filho, de uma posição de miserável para uma posição de príncipes de Deus, princesas de Deus. Então há necessidade de simplesmente ordenarmos que o mal seja quebrado da nossa vida.
Desatai-o e deixai-o ir. Quem é que libera a palavra de libertação? Somos nós. Quem é que libera a palavra para que a pessoa conheça o seu propósito e viva o melhor de Deus na face da terra? Somos nós. Então o Senhor, Ele tem isso para nós. Olha o que diz em Isaías 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus manifesta o propósito dele em nossas vidas. Então desata, desamarra. A palavra de Deus tem uma instrução bastante interessante, que diz assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ligar quer dizer amarrar. Isso mesmo, ligar, lá no original, significa atar. Atar, presta atenção, olha, atar, que é amarrar, atar. E desligar significa desatar. Deu para entender? Então o que eu amarro, está amarrado. O que eu desato, né, desamarro, está desamarrado. Então ligar e desligar não é o sentido de você pegar e acender uma luz e desligar uma luz. Significa isso. Você ligou, você atou. Então quantas vezes a gente vê pessoas atando outras pessoas, impedindo o propósito dela, impedindo que essa pessoa chegue aonde Deus quer que chegue. Às vezes pessoas que têm autoridade espiritual, falando coisas que não deveriam falar, e acaba prendendo a pessoa. Eu vou contar algo para você, não vou citar nomes, é claro, mas uma vez uma autoridade espiritual, alguns anos atrás da minha vida, que eu era uma autoridade acima de mim, e essa pessoa falou desse jeito para mim: eu não vou deixar você crescer, porque você é como uma árvore frutífera. Eu vou amarrar cordas em você e vou cravar essas cordas cravar no chão essas cordas, amarrar você com estaca para você não crescer. Exatamente isso. O que significa isso? Prender, ligar, impedir o propósito de Deus na vida de alguém. Depois, claro, quebrei tudo, né? Repreendi aquele negócio, tá? Outras pessoas com autoridades realmente de Deus, que são fiéis, são obedientes a Deus também, oraram por mim, quebraram aquilo ali, me desataram para eu viver o propósito de Deus na minha vida. Mas você entende que há pessoas que atam para impedir o propósito, e às vezes por ciúmes, por inveja, por maldade, porque conhecem a Deus e não querem que você viva mais do que essa pessoa, ou às vezes pessoas que não conhecem a Deus, pessoas ruins mesmo, com maldade maligna mesmo, né? Se é que posso dizer maldade maligna, mas com maldade mesmo, perversa, né? Com perversidade, com o coração inclinado à malignidade. Então, ligar é atar, certo? Então, o que você ata, você prende. Tudo que você ligar no céu é ligado na terra. Tudo que você prende, está ligado. Então, por isso que a única pessoa que a gente amarra, o único que a gente pode amarrar e deve amarrar é Satanás e seus demônios, não as pessoas. Então, quando você amarra diante de Deus, o inimigo está amarrado. Agora, quando você desata algo no reino espiritual, que precisa ser liberado do céu para você ou para a vida de alguém, então você desatou, você desprendeu, você soltou, para que aquela vitória, aquela bênção, aquele livramento, aquele poder, aquela resposta desça do céu para a sua vida. Jesus disse para as pessoas que estavam ali: desatai-o e deixai-o ir. Então nós precisamos amarrar o inimigo, mas desatar as pessoas. Nós precisamos amarrar o mal, mas desatar dos céus as bênçãos que muitas vezes ficam ali
retidas das regiões celestiais, como a gente vê no livro de Daniel, que ele orou 21 dias e anjos estavam guerreando ali. Um já veio trazer a resposta no primeiro dia que ele orou, ele se humilhou diante de Deus, mas por 21 dias veio ali um príncipe maligno e houve uma guerra no reino espiritual, nos ares, para impedir que aquela bênção venha. Então eu preciso desatar situações no reino espiritual para que as bênçãos venham. Desatar e deixar eu ir, para que conheça o propósito de Deus, seja revelado o propósito de Deus, seja revelada a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que simplesmente Lázaro morresse naquele momento e partisse eternamente. Não, o Senhor permitiu aquela situação na vida de Lázaro, na vida das irmãs de Lázaro, passar por essa dor, para passar por essa situação de morte, para que a glória de Deus se manifestasse ali. Há casos e casos. Nesse caso, Deus está falando. Então, o propósito é o plano de Deus. Qual a intenção de Deus? Qual a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável, como eu disse para você, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que revela o seu propósito. Aí há um propósito individual. Quem eu sou? Por que Deus permitiu a minha existência? Por que você nasceu? Aí há um propósito individual. Um propósito coletivo. Deus tem um propósito para que todos nós nos tornemos filhos de Deus. Deus tem um propósito para nós, de um plano de paz, de um futuro, uma esperança, algo maravilhoso, para nos fazer prosperar. Lembrando que a palavra prosperar não é só dinheiro, ela engloba tudo: saúde, bênção familiar, a bênção do trabalho, ela engloba tudo, a bênção espiritual, a vida espiritual, todas as áreas, os 4 níveis da nossa vida. No nosso corpo, alma, espírito, as nossas emoções, a nossa família, as nossas finanças, todas as áreas Deus tem algo pessoal de um propósito para nós, algo individual e algo coletivo, algo para todos aqueles que creem, para chamar da igreja de Cristo a noiva de Cristo. E esse propósito é para cumprirmos a finalidade de Deus. Então eu existo por quê? Eu existo para o louvor da glória de Deus. Eu existo para carregar dentro de mim, vaso de barro, um grande tesouro. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus me fez para o louvor e da sua glória, para louvar e adorá-lo, para que eu seja filha dele. Hoje na terra, o Senhor me permite ser pastora. Qual é o seu chamado? Quais são os dons que Deus tem para você? Quais são os teus talentos naturais? Qual a sua vocação? Qual o seu chamado? Deus tem algo para você. Deus tem ministérios. Deus tem dons. Deus tem algo para entregar na tua mão. Então, qual é o seu chamado? Isso é algo muito pessoal. Você precisa descobrir de acordo com as Escrituras. Viver a vontade de Deus para a sua vida. Então eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Só que quando eu estou amarrada, eu não consigo nem descobrir e nem exercer esse propósito. Nem descobrir e nem exercer. Então cabe a nós dizer: seja desatado. Seja desatado tudo aquilo que prende o propósito de Deus para a sua vida. Seja livre, seja desamarrado, seja abençoado para viver aquilo que Deus tem determinado para você. Deus tem algo poderoso para a tua vida. O inimigo da minha e da tua alma, ele quer o quê? Nos escravizar para não desfrutarmos e não cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida e muito menos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Uma outra parte também bastante interessante. Em João, fala assim, esse eu já citei. 2 Coríntios 5, vamos lá. Alguns versículos que eu estava lendo, eu já citei
então não há necessidade de falar novamente, ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5 também, vamos aprender aqui um pouquinho dessas escrituras, que eu amo tanto, 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 tanto. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito Santo. Então, o objetivo de Deus para as nossas vidas é nos dar o penhor, o poder, a graça do Espírito Santo sobre nós. E quem é que nos molda? Deus. Ele nos molda para quê? Para exercermos o seu propósito. A palavra de Deus cita muito sobre vasos, né? Vaso de barro, o oleiro que formou o vaso. Então, o oleiro, ele forma o barro da maneira que ele quiser e forma um vaso como ele quiser, segundo o seu propósito. Para que serve um determinado vaso? Uns se tornam um pote de água, uns se tornam um vaso para colocar flor, outros para guardar alimento. O importante é saber que eu tenho em mim o poder da glória de Deus. Cristo em nós, como diz as Escrituras, Cristo em vós, a esperança da glória. E veja ainda, vamos lá um pouquinho mais adiante, Efésios capítulo 1, diz assim no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, e que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então veja algo tão poderoso aqui, que o Senhor está dizendo, que Ele já nos predestinou para sermos filhos de Deus. Então veja mais um pouquinho, versículo 11, vamos lá. Versículo 11 diz assim: e em quem também obtemos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Ai, que coisa linda, não é? O coração chega, enche do amor e da graça. O Senhor, Ele já nos chamou para sermos filhos, sermos adotados. Não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nascemos criaturas, mas nos tornamos filhos de Deus através desta adoção, por crermos que Jesus é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Então Deus nos chamou para esse propósito, para o louvor da sua glória, para nos tornarmos filhos de Deus e para vivermos nessa terra segundo aquilo que Ele tem. É claro, eu poderia falar aqui muito mais coisas, porque é vasto, é um assunto que a gente encontra muitas passagens nas Escrituras, que você pode buscar várias referências sobre o propósito de Deus, o coletivo e o individual. Mas o importante saber é que eu preciso estar liberta para conhecer o propósito, para viver o propósito. E quando eu estou liberta, eu tenho a palavra de Deus como a minha única orientação para cumprir esse propósito, para viver o propósito de Deus e desfrutar de tudo que o propósito de Deus tem para mim, que é maravilhoso. Então, assim com você, assim com todas as pessoas. E para encerrar esta parte, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, vamos ver aqui mais uma parte, um pouquinho mais,
Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Nem tem capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11. Vamos lá. Diz assim: pelo que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, a obra da fé com poder. Em outra versão fala assim: e cumpra todo o propósito da sua bondade e a obra da fé com poder. Então o objetivo de Deus é cumprir todo o propósito, o bom propósito. Então há um bom propósito de Deus para nós. Então eu tenho que orar, você tem que orar, nós temos que orar juntos, para que então possamos ser desatados, para que Deus cumpra o seu bom propósito na nossa vida. Isso não é maravilhoso? Agora vamos para os pés amarrados. Então lembrando que Lázaro estava com o seu rosto coberto, estava na primeira parte da ministração, com as mãos amarradas e os pés amarrados, né? Era feito assim naquela época. Então, os pés amarrados. Tudo que amarra nossos pés impede o nosso destino. Mas essa palavra destino no português é algo que está fadado a acontecer, custe o que custar, aquilo vai acontecer, tem que acontecer, é algo do destino. Mas esse entendimento de destino como algo que está ali escrito e vai acontecer, não é esse sentido que eu quero falar para você. É o sentido de direção, o destino. Qual é o seu destino? Eu vou para a direita. Deu para entender? Qual é o seu destino? Eu vou para a esquerda. Ou seja, qual é o lugar que você vai? Qual é o caminho que você vai tomar? É esse destino. É algo assim. E a palavra de Deus fala sobre pré-destino. Então vamos lá. Predestino. Você está predestinado. Também as pessoas tratam isso de maneira equivocada. Predestinado é aquele que vai, custe o que custar, vai acontecer aquilo ali. Então, há um engano muito grande sobre predestinação, destino. Então, para isso, vamos lá. Deus criou todas as coisas. Desculpa. Deus criou todas as coisas. Ele formou todas as coisas. E Deus criou Adão e Eva. E os predestinou para viver no paraíso. Mas eles escolheram o pecado e por isso perderam a glória de Deus. Ponto. Deus também tem algo que Ele predestinou para a minha vida. Que envolve o quê? Plano, propósito. Desculpa. Não é corona, tá? É só a garganta que seca muito rápido. Graças a Deus, né? Nós aqui continuamos orando para Deus parar esse mal aí e cuidar daqueles que estão infectados e trazer sua misericórdia, sua graça, né? A todos que perderam alguém por isso. Vamos lá. Então, Adão e Eva recebeu um plano de Deus, um propósito de Deus, um destino. Olha, um destino. E eu também, Deus também me predestinou. Ele traçou para mim algo, mas a escolha é minha. Por isso não é aquilo, é fadado a acontecer, a escolha é sua. Deus predestinou você para ser filho de Deus. Deus predestinou você para ser livre, para ser salvo através do sacrifício de Jesus. Deus predestinou você a ser saudável. Mas a escolha de muitas coisas ela é nossa. Aí entra o quê? Livre-arbítrio. Eu escolho viver o que Deus predestinou para mim, ou eu escolho viver o que o diabo predestinou para mim.
Deu para entender? Há dois caminhos a se tomar. Ou escolho um, ou escolho outro. Não há algo que me deixe neutra. Em cima do muro, não existe estar em cima do muro. Ou eu escolho o que Deus já traçou para mim e vou viver as bênçãos de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ou eu vou viver aquilo que o inimigo da nossa alma traçou para mim. Então, quando aqui fala dos pés amarrados, que fala do destino, é o caminho. Então, há pessoas que estão presas nos pés, e isso impede a pessoa de avançar, de caminhar, de possuir. Como a palavra de Deus diz lá em Josué, em Deuteronômio, aonde pisar a planta dos meus pés, será abençoado. Aonde pisar a planta dos meus pés, eu tomo posse. Não é o que a palavra de Deus fala? Aonde você pisar a planta dos teus pés, né, você está tomando posse, eu te darei, eu te abençoarei, eu abençoarei o lugar que você estiver pisando. Não é verdade? Então, impede o quê? De caminhar na terra, de avançar, de conquistar algo, de possuir algo. Então, traz o quê? O aprisionamento, a escravidão de miséria. A escravidão de miséria. Traz também a escravidão de sempre depender de alguém e nunca ser autossuficiente, mas não que não tenha Deus, pelo contrário, né? Mas não conseguir, sabe, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que vai, trabalha e alcança e conquista. Então, as mãos executam o propósito. Eu tenho entendimento, conheço o meu propósito, mas não consigo caminhar para ele com entendimento, não consigo ir, não consigo avançar, não consigo possuir, não consigo conquistar as coisas da terra e muito menos as coisas espirituais. Antigamente as pessoas que eram escravas, elas tinham aquelas tornozeleiras de ferro nos seus pés, mostrando escravidão, e também andavam o quê? Descalços. O escravo ele só andava descalço. O filho, né? Ele andava calçado. Então o Senhor quer o quê? Nos dá o poder de sermos filhos, para sermos libertos, para andarmos no nosso destino, naquilo que Deus predeterminou para nós, que é o predestinar, né? Que para nós muita coisa é equivocada. Ele nos predestina, ele nos orienta o caminho que nós devemos seguir. E quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o que o Senhor diz? Então, quando eu não tenho o entendimento, não conheço o propósito, como é que eu vou caminhar para o Pai? Como é que eu vou caminhar em Jesus, seguir a Jesus, viver com Jesus e chegar até o Pai? Conhecendo a verdade e conhecendo a vida. Então, há esse aprisionamento nos pés. Não me deixa andar. Não me deixa avançar. Não me deixa ir. Eu fico sempre presa no mesmo lugar. Ou então, sabe aquelas pessoas que vão subindo, daqui a pouco caem. Vão conquistando, daqui a pouco caem. Por quê? Há amarras nos pés. Então, Jesus disse: desatai e deixai eu ir. Então, essa noite o Senhor quer que você seja livre. E eu estou aqui para dizer que você está livre. Que eu desato você pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, para você ir, para você avançar, para você conhecer a plenitude da glória de Deus, a plenitude da graça de Deus e viver o que Deus tem determinado para você. Os pés estão relacionados aonde nós pisamos, não é verdade? Mas também estão relacionados às coisas do mundo. E muitas vezes nós estamos presos às coisas mundanas, sujas. Porque se você anda descalço, você suja o pé. Claro, está na terra. Mas eu estou falando agora espiritualmente, ao mundanismo, a sujeira do mundo. No Oriente, seja na Ásia ou ali nos países árabes,
em Israel, eles têm o costume de não entrar para dentro da casa com sapato que andaram na rua, para não trazer sujeira da rua para dentro de casa. Uma pessoa lá jamais sentaria com as pernas cruzadas, assim, mostrando a sola do sapato para o outro. É ofensa, porque está expondo a sujeira do mundo. Então os nossos pés também têm que estar limpos de todo mundanismo, toda a sujeira do mundo, todos os lugares errados, todo destino errado. Se Deus está aqui, eu não posso andar para cá, eu tenho que andar na direção do Senhor. Veja que a palavra de Deus mostra que quando Deus apareceu para Moisés, tinha sarça ardente, ele começou a observar aquela sarça ardente e começou a perceber ali, e ele chega ali e Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Veja, por que Deus mandou ele tirar as sandálias? A referência é: tira tudo que é do mundo, para que você possa estar na minha presença. E quando Deus desce no lugar, aquele lugar se torna santo. Então nós temos que tirar toda a sujeira dos nossos pés, tudo que é do mundo, para ser livre de toda a escravidão, de miséria. Está ligado ao mundo, de pobreza extrema, de coisas ruins. Eu estou falando agora financeiramente também, daquela miséria humana, de doenças, de situações, de enfermidade, de prisões espirituais, até mesmo de religiões que prendem e não nos deixa caminhar. A gente tem que ter aquela vidinha daquele jeito, daquele jeitinho, não pode ter nada, viver nada, desfrutar nada, não pode, tem que viver aquele mundo. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para o louvor da sua glória, para sermos filhos, príncipes e princesas na terra. Se Ele quiser nos abençoar na área material, profissional, financeira, glória a Deus, vamos honrá-lo com aquilo que Ele nos dá. Mas Ele não fez os seus filhos para viver em miséria extrema, doença extrema, mal extremo, prisão, escravidão. Ele não nos fez assim, não nos fez para isso. Esse não é o propósito de Deus. Não é esse que o entendimento das Escrituras me dá. Então o Senhor está dizendo: tira a sujeira dos teus pés para entrar na minha presença. Aí você é livre. Ele disse também a Josué, quando o Senhor aparece a Josué, e aí ele fica assim: é um dos nossos ou dos inimigos? Que estava ali, o general, que foi uma teofania, o próprio Jesus se manifestando, Cristo, antes da sua vinda, através de Maria, concebida pelo Espírito Santo, está ali com a espada desembainhada. Fala: não, eu sou o general de Deus. Então ele fala: tira a sandália dos teus pés, Josué, porque o lugar que você pisa é santo. Aonde Deus manifesta, o lugar se torna santo. E se Deus manifestar na tua vida, você vai se tornar santo. Se Deus manifestar dentro da tua casa, a tua casa se torna um lugar santo. Se Deus se manifestar na igreja, o lugar se torna santo. Se Deus se manifestar na cidade, se Deus se manifestar na nação, o lugar se torna santo. E aí eu tenho que os pés desatados. Então eu posso caminhar no destino de Deus. Eu posso seguir aquilo que Deus predestinou. Ele antecipadamente traçou o caminho para mim. Mas a escolha é minha. Não é algo que eu sou obrigada a cumprir. Eu escolho. Deus já fez tudo bom, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas sou eu que escolho. Então Deus quer desatar os nossos pés. Ele quer, mas quem dá ordem para desatar os pés sou eu, é você. Não é ninguém, não é anjo que desce. Não é Jesus que desce, não é o Pai que desce, não é o Espírito Santo que desce e faz. Sou eu. Porque quando Adão e Eva, eles pecaram,
Foram eles que trouxeram essas prisões. Mas à medida que eu entendo que Jesus veio para me libertar de todo tipo de prisão, e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, e eu entendo que eu tenho que tirar o véu, que eu tenho que tirar as amarras das mãos e dos pés, e eu ando segundo o entendimento do propósito e do destino, do caminho, do plano, da direção que Deus tem para mim, eu consigo viver o melhor de Deus na face da terra. Temos dificuldades? Sim. Temos dores? Sim. Há momentos de doença, há momentos de enfermidade? Sim. Há momentos de dificuldade financeira? Sim. Há momentos de pandemia? Sim. Mas eu tenho um Deus que me direciona em todos os momentos e não me deixa perecer na terra. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você, para a nossa família. Fácil assim? Fácil assim. Mas a escolha é minha. Ninguém me força a escolher. Ninguém me força. O poder de vida está em Jesus. Ele diz: sai para fora. Mas a pedra, eu que tenho que tirar. Desatar e deixar ir, sou eu que tenho que fazer. Mas o propósito de Deus é revelado para cada um de nós. A vontade do Senhor é manifesta a cada um de nós. Vamos voltar lá para Romanos? Vamos ver o que Romanos fala aqui. Eu leio aqui alguns versículos, sentindo muito forte a presença de Deus aqui. O coração vai ficando cheio da sua graça e da sua glória. Receba aí, em nome de Jesus, essa presença, esse poder de Deus, essa unção que só Ele tem, não é? Então, eu li para você Romanos 8, 28 e 29. Então, vamos ver o versículo 30. Além disso, ao que Ele predestinou, a estes também chamou. Aos que Ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quando Deus criou Adão e Eva, e deles toda a humanidade, qual foi a intenção de Deus, o propósito de Deus, o destino de Deus, o entendimento de Deus para Adão e Eva, que originou toda a humanidade? Então seria para nós toda a humanidade, né? Todos nós. É viver com Ele, estar na presença dEle. Então Deus já traçou um caminho, isso é o predestinado. Só que esse caminho sou eu que escolho andar nele ou não. Então, para esses, Ele também chamou. Ele não chamou você? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vos chamei para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não foi isso que Jesus disse? Lá em João 15, se não me falha a memória. Ele te chamou, não foi você que me escolheu. Eu escolhi você e te chamei para que vás, dê fruto e o vosso fruto permaneça. É uma escolha. Ele escolheu a gente, mas eu escolho Ele ou não. Eu escolho ter Jesus na minha vida como Senhor e Salvador, preparar a minha alma para a eternidade com Cristo. Sou eu que escolho. Ele não me força a escolhê-lo. Embora Ele já tenha me escolhido, Ele já escolheu você. Não força você a andar no caminho dele. O que mais atrapalha hoje é a religiosidade. Nós precisamos arrancar de nós a religiosidade. A religiosidade é um obstáculo para viver a eternidade com Cristo, para entender que eu preciso tirar o véu e ter entendimento, visão de reino, que eu preciso quebrar tudo aquilo que me impede de viver o propósito de Deus para a minha vida e tudo aquilo que amarra meus pés, que impede que eu ande no destino, no caminho daquilo que Ele já predeterminou, predestinou, que Ele predeterminou para mim. O que Ele determinou para mim? A salvação, viver com Ele no céu, na glória, na eternidade. É isso que Ele trouxe, a mesma coisa para você. Isso não é maravilhoso? Vamos lá, mais um pouquinho. Estamos aí quase encerrando já.
Em Efésios, um pouquinho mais adiante, diz assim, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá de novo, lá em Efésios, como eu já li algumas coisas aqui no capítulo 1. Vamos de novo, mais um pouquinho, nem tem que repetir o versículo para a gente poder, porque é a mesma parte lá do propósito de Deus, né? Que fala sobre a adoção e predestinou, né? No versículo 5 fala o quê? Eu já li para você, vamos ler de novo. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua complacência da sua vontade, a bondade da sua vontade. Qual é o destino? Qual o caminho que Deus traçou para nós? Caminho para nos tornar filhos. Isso é maravilhoso. E vamos lá, voltar em Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Você também pode deixar perguntas, tá bom? Deixe perguntas. Aquilo que eu souber, eu já te respondo. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta para você. Se eu não encontrar, eu falo, não encontrei. Mas aquilo que eu souber, eu já passo para você imediatamente, ok? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O maior entendimento e a visão de reino de Deus é seguir o propósito de Deus no caminho que Ele determinou para que eu seja filha de Deus, para você ser filho de Deus e viver o melhor dele, o reino de Deus na terra. Somos cidadãos do reino de Deus, nos tornamos filhos de Deus se entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Desatai e deixai livre. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Prepare a tua vida para viver a eternidade com Cristo. Então tudo aquilo que tem prendido a tua mente, tem prendido você para não viver o propósito de Deus, para não andar no caminho de Deus, no destino de Deus, que hoje seja arrancado. Em nome de Jesus, eu desato você para conseguir avançar, progredir, conquistar, vencer, ser liberto de toda a escravidão, ser curado, ser restaurado, ser salvo. Então diga assim comigo, põe a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, tudo que está impedindo, Senhor, o Teu entendimento, o Teu propósito e destino para a vida dessa pessoa seja arrancado agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Faça comigo assim, tira assim, fala como se tirasse um lenço da sua cabeça, fala, tira assim, olha, faz assim, também dos seus pés, tire, arranque, seja arrancado agora essas cordas, essas correntes, essa prisão espiritual, prisão física, com doença, com enfermidade, essa prisão emocional. Em nome de Jesus vai sendo arrancada essa prisão sentimental, essa prisão de pensamentos impuros, de pensamentos ruins, de derrota, de destruição. Esse mal que prende você, que escraviza você, vai caindo por terra agora. Todo mal que vem com prisões tradicionais, religiosas, tradicionais, familiares que não são agradáveis a Deus, seja arrancada da tua vida. Pelo poder que é no nome de Jesus, seja livre. Toda doença agora, seque até a raiz. Eu dou uma ordem a esse câncer. Em nome de Jesus, esse câncer seque até a raiz agora. Eu repreendo esse lúpus. Em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora. Que Deus vai tocando agora nos nossos nervos, músculos, articulações, pele, cartilagem. Que Deus comece a visitar da cabeça a planta dos pés com poder de
cura física, em nome do Senhor Jesus, todos os órgãos internos, o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, o aparelho urinário, o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, comece agora sendo limpo, todo aparelho circulatório, que Deus comece a limpar as veias, que Deus comece a restaurar cada órgão do teu corpo, em nome de Jesus, esses rins, que o Senhor comece agora a tirar todo o rim que está morto, atrofiado, e receba rins novos, em o nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus venha sobre a tua vida. Deus me mostra uma pessoa que Ele está curando o couro cabeludo. Você tem uma coceira na cabeça e ninguém acha a solução. O Senhor está te curando agora. Rei de comaramasteri andaramastiri andalamasturi andalamasturi andalamanás. Você que sente dor nos tornozelos, hoje Deus te liberta agora. Rai me omaramasturi cantaramanás. Deus restaure você. Tire as artroses, as artrite. Que Deus tire agora o reumatismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite você, que possa estar assistindo, que está com coronavírus, ou alguém da tua família, em nome de Jesus, que seque esse mal, que essa pessoa seja restabelecida, restaurada, que Deus levante você do leito de enfermidade. Eu repreendo o espírito de morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tire a tua vida. Não tire a tua vida, afaste esse pensamento ruim da tua vida. Há esperança, há um novo dia para ti. Deus ama você, Ele te escolheu para um propósito, e não é se matar, não é a morte. Ai, me coma na mastê. Eu fecho a porta do inferno para a vida de vocês, abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus. E venha toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e te alcance. Limpe o teu pé do mundo, limpe o teu pé das coisas que não agradam a Deus, limpe-se do pecado, purifique-se, porque Deus te ama. Você é amado, você é amada, e Deus tem poder para restaurar, restituir, reconstruir, se tudo for colocado nas mãos dEle. E se você andar de acordo com as Escrituras, Ele tem poder de vida. Por isso Ele diz para você: sai para fora dessa situação, desse mal, dessa maldição. Eu repreendo agora toda maldição familiar, hereditária. Eu repreendo toda obra maligna de feitiçaria contra você e tua família. É todo revide de Satanás, toda retaliação de guerra que o Senhor vai tirando. Em nome de Jesus, vem trazendo um bálsamo, um renovo. Eu repreendo essa depressão. Eu repreendo essa síndrome de pânico. Eu repreendo esse medo, esse pavor, a incerteza do dia de amanhã. Mas saiba que cada dia tem o seu mal, mas a cada dia tem o poder de Deus. Ai, me andará masturi, andará manás, que você seja livre de tudo aquilo que te aprisiona na mente, nas mãos, nos pés. Que o poder de Deus te liberte agora e te proporcione agora o melhor. Venha o bálsamo do Senhor, a unção do Senhor, o óleo fresco do Senhor. Em nome de Jesus. Se você tem ainda algum pedido de oração, coloque aí. Diga para mim, como é que você está? Qual a cidade que você mora? Qual o país que você mora? Deixa registrado aí, para que a gente possa saber até onde vai esta ministração. Seja também dos nossos parceiros ministradores, compartilhando. Assim você estará abençoando outras vidas e poderemos alcançar muitas almas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. Se você também deseja abençoar o nosso ministério, entre em contato. Será uma alegria para nós receber a tua bênção também. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que Deus enche o seu coração de alegria, mesmo em tempos de muita tristeza. Mas que Ele te dê a alegria da salvação. Deixe Ele escrever o seu nome no livro da vida. Deixe Ele mudar a sua história. Deus abençoe você.
Deus abençoe sua casa. Eu amo muito a sua vida. Talvez você diga, mas você não me conhece. Mas o meu papai te conhece. O meu Senhor te conhece. O meu Rei te conhece. Ele te ama. Se Ele te ama, eu também te amo. Que o Espírito Santo te conduza todos os dias da sua vida, com livramento, graça, saúde e vitória. Um beijo no seu coração. Tenha uma noite feliz, e abençoada, cheia da bênção, da graça e do poder que há no nome de Jesus. Shalom, shalom, amados. Tchau, tchau.